tema da nossa aula o anestesiologista no manejo da via aérea nesse contexto da Covid-19. E o anestesista, então, nesse contexto, ele basicamente tem 3 frentes de atuação mais importantes. Ele pode atuar como plantonista, linha de frente, na urgência, emergência, CTI, Covid. Ele pode estar no resgate do paciente, cuja via aérea foi difícil, ou que o plantonista, o colega que estava envolvido nesse primeiro atendimento não conseguiu realizar essa via aérea definitiva, então ele solicita a presença de um anestesista para auxiliar, e ainda pós a intubação, para ajudar a equipe no manejo da sedação, analgesia desse paciente pós-intubação, durante a ventilação mecânica. A gente tem que lembrar que o que leva um paciente a ser entubado, a ventilação mecânica, é algum desses problemas. Ou ele tem problema no drive respiratório, que é comandado pelo cérebro, né, pelo bulbo, pelo centro respiratório, normalmente direcionado pelo CO2, né, pelo gás carbônico, mas pode ser também pelo oxigênio, né, como vocês sabem. Então, drive ou trigger de uma ventilação, ou o disparo de uma ventilação, se deve, então, a esse centro respiratório que comanda a necessidade do paciente, então, fazer uma incursão respiratória. Uma vez disparada essa incursão, é necessário que a via aérea do paciente esteja pérvia, permeável, então tem que o ar passar livremente. Então, uma obstrução de qualquer ponto dessa passagem de ar pode ser uma causa de necessidade de intubação e ventilação mecânica. Além disso, nós temos as causas pulmonares, sejam doenças do alvéolo ou do interstício. No alvéolo, seja porque ele está preenchido por algum conteúdo e por isso ele perfunde, mas não ventila, o que nós chamamos de efeito Shunt, ou o oposto, onde o paciente ele tem a ventilação, mas não tem a perfusão, e aí a gente dá o nome de efeito espaço morto. Além disso, as doenças do interstício, causando fibrose, edema e qualquer outra lesão do interstício, também podem promover uma insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica. E, por fim, nós precisamos que o paciente tenha força muscular preservada. Então, a perda da força, ou a fadiga muscular, ou ainda efeito medicamentoso, como o efeito residual de bloqueadores neuromusculares, vão impedir que o paciente tenha uma contração desses músculos respiratórios, gerando uma pressão intratorácica negativa e a entrada do ar. Então, a fadiga ou a incapacidade desse músculo em contrair, a diminuição da força muscular, são então também mais uma causa de insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica. No contexto do Covid-19, o problema é quando o paciente evolui com uma síndrome respiratória aguda grave. O paciente que evolui mal com esse quadro, ele inicialmente se comporta com uma hipóxia, que, a princípio, preserva a complacência pulmonar. Ou seja, cabe no pulmão um volume corrente, a princípio, normal. Então, não há ainda aquele pulmão duro, né, que o volume que entra gera uma pressão de ventilação elevada. Nesse momento, o paciente necessita de aumento da fração inspirada de oxigênio, a FO2. Nós sabemos que a FO2 em ambiente é de 0,21, né? Ou seja, 21% de oxigênio no ar ambiente. Então, nesse momento, é a necessidade de oferta de oxigênio, seja por catéter nasal ou
frações inspiradas mais altas que necessitam de máscara com reservatório ou até a ventilação não invasiva para ajudar a oferecer um volume corrente e uma fração inspirada de oxigênio para que a saturação do paciente fique entre 90% e 94% e ele não esteja taquipneico, né? Ele esteja com a frequência respiratória até 24 incursões respiratórias por minuto. Acima disso, provavelmente o paciente vai cansar, né? Vai ter essa fadiga muscular e vai evoluir mal para intubação. Quando o paciente, depois desse quadro respiratório agudo, né, essa síndrome respiratória aguda grave, né, que necessita oxigênio, evolui pior, aí o que a gente encontra já é um quadro com aumento do shunt. E aí já é outra conduta que vai otimizar a oxigenação do paciente, que é o recrutamento alveolar, com PIPs, pressões positivas no final da expiração para manter o alvéolo aberto, e ventilação protetora, que é o volume corrente baixo, com uma frequência respiratória, né, aumenta a frequência respiratória, e podemos tolerar a retenção de CO2 nesse momento para evitar uma lesão de ventilação que vai levar a um pior prognóstico, e costuma se beneficiar também de ser pronado, ser colocado em um decúbito ventral. Uma vez que a oxigenação não consegue ser mantida, ou o paciente está cansado, frequência respiratória elevada, entrou em fadiga, e foi indicada, não mantém a saturação, foi indicada a intubação, aí vem um momento crítico que o médico tem que ter calma para realizar uma intubação com segurança, né? Então, a primeira coisa que nós vamos objetivar na abordagem dessa via aérea é manter o paciente vivo. E para isso, eu não posso ter uma parada peri-intubação, logo que eu intubar, durante a intubação ou pós-intubação. E para que eu não tenha uma parada cardíaca associada a essa intubação num paciente grave desse jeito, eu preciso primeiro ressuscitá-lo hemodinamicamente. Eu tenho que estabilizar o paciente, repondo volume, se for necessário, vasopressor, inotrópico, antiarrítmico, e eu vou fazer o cuidado intensivo do paciente antes de abordar sua via aérea. Em seguida, eu vou fazer o posicionamento adequado do paciente para que eu tenha sucesso na abordagem da via aérea. Nesse posicionamento está incluído eu separar também todo o material que eu necessito, adequado para ter sucesso na minha primeira tentativa, que é o nosso objetivo. Em sequência, ou paralelamente a isso, nós já estamos fazendo uma pré-oxigenação do paciente. Isso se torna um pouco redundante nesse contexto, uma vez que o paciente de Covid-19, quando nós abordamos a via aérea dele, dificilmente ele já não está com um oxigênio otimizado, né? Já está com oxigênio a 100%, com muita frequência, em ventilação não invasiva, ou máscara, ou catéter nasal de alto fluxo, ou máscara reservatório. Então, ele já está sendo oxigenado. Então, esse ponto aí, né, tem essa observação. Mas eu preciso garantir a melhor oxigenação possível também para evitar uma situação desagradável durante a intubação. E, por fim, então, eu vou decidir qual técnica eu vou fazer de intubação e proceder a essa intubação com segurança. Como eu falei, a prioridade é manter o paciente vivo. A minha prioridade não é hipnose, nem tirar a memória do paciente, porque não adianta eu me preocupar em tirar a consciência de um paciente morto, obviamente. Então, a preocupação principal dessa intubação de um paciente grave, instável, é mantê-lo vivo. A segunda
é mantê-lo fisiologicamente estável. Então, o que é isso? Não é hipotenso, nem hipertenso, não é hipoxêmico, né? Então, mantê-lo mais estável possível durante esse procedimento. Em terceiro lugar, fazer a analgesia, dar conforto do procedimento. Em penúltimo lugar, eu vou tirar a memória do procedimento. E, em último lugar, e muito menos importante, é eu promover uma sedação com hipnose em consciência do paciente. Então, vamos ressuscitar o paciente antes de intubar. Em relação à técnica que nós vamos usar, basicamente nós temos 4 opções de técnica de intubação. A técnica eletiva, que vocês vão ver acompanhando um anestesista no centro cirúrgico, é um paciente estável, que está em jejum adequado, não tem outros motivos, comorbidades, para ser classificado como estômago cheio, está no centro cirúrgico, no ambiente controlado, tem preditores de via aérea tranquilos. Nessa técnica eletiva, nós vamos fazer analgesia, hipnose, com muita frequência bloqueio neuromuscular, podemos ventilar o paciente com pressão positiva, sabendo que parte do nosso volume ofertado vai para o estômago, e por isso é que a ventilação com pressão positiva, ela não é indicada no paciente com estômago cheio, porque uma vez que eu encho esse estômago com ar, aumenta a nossa chance de ter o refluxo do alimento que tiver no estômago e uma broncoaspiração. Então, nesse contexto eletivo, sem outras comorbidades, eu posso, então, fazer nessa sequência e ventilá-lo com pressão positiva em segurança. Mas eu tenho outras 3 técnicas possíveis, muito antiga e falada e conhecida da maioria, é a sequência rápida. Eu pré-oxigeno o paciente e uso medicações de latência curta, que levam à apneia e imediatamente uma intubação orotraqueal. Mas eu ainda posso fazer uma sequência atrasada, ou ainda fazer uma intubação no paciente acordado. O que tem em comum nessas 3 técnicas? Em nenhuma das 3 nós vamos fazer ventilação com pressão positiva. O paciente vai ser pré-oxigenado, mantendo seu drive. Eu faço uma das 3 opções, né? E faço a intubação sem ventilá-lo com pressão positiva. Na sequência rápida já expliquei, drogas com latência curta. A sequência atrasada, ela difere da sequência rápida, porque eu antes ou durante a pré-oxigenação, eu lanço mão de medicações que melhoram a ventilação do paciente, mantendo o seu drive. Então, eu consigo fazer uma sedação que não prejudica a ventilação espontânea do paciente, de forma que ele pré-oxigena espontaneamente e, em sequência, eu posso ou não fazer a curarização, né, e a intubação. Então, ela é atrasada no sentido de que eu faço o sedativo antes e a bloqueador neuromuscular em sequência, depois. Quando o paciente tem preditor de via aérea difícil, eu não tenho certeza que vou conseguir fazer essa intubação. A minha prioridade é manter o paciente vivo. Então, eu tenho a possibilidade de dar conforto, fazer bloqueio de nervo,
anestesia tópica, outras técnicas possíveis, com outras medicações, e fazer a intubação acordado. Dessa forma, a gente só promove a hipnose depois de garantida a via aérea definitiva, depois de garantido o posicionamento ou do buge ou do tubo dentro da traqueia. É muito comum que a gente faça ou com o buge, e uma vez o buge passado dentro da traqueia, o colega, quem está nos auxiliando, faz a injeção da hipnose, do restante das medicações, ou até mesmo através do broncoscópio, né? Então, broncoscopia pode ser feita com o paciente só com anestesia tópica, então seria a mesma coisa, né? Ao invés de ser um exame, seria uma forma de abordar a via aérea, mas com o paciente acordado. Então, eu garanto que eu não vou ter um desfecho ruim, que o paciente não vai morrer, mesmo que eu não consiga ventilar e intubar. Então, na possibilidade de um paciente não intubo, não ventilo, intubação acordado vai ser a melhor opção. Que elas têm em comum que não fazem ventilação com pressão positiva, portanto, são todas elas 3 técnicas seguras no estômago cheio. E quem são as drogas que me permitem fazer essa sequência atrasada? Basicamente, nós temos 2 drogas. A ketamina, que nós usamos a ketamina S, que dá um delírio que não é ruim, como era a ketamina racêmica, e a ketamina é um antagonista NMDA, e a outra droga é um alfa-2 agonista, que eu brinco com os alunos que eu chamo de superclonidina, né, que é uma evolução da clonidina, mais potente alfa-2 em relação ao receptor alfa-1, um agonista alfa-2, adrenérgico, que é a dexmedetomidina. Nós, anestesistas, apelidamos a associação das 2 drogas de Ketodex. Então, se vocês ouvirem falar isso, nada mais é do que eu associar a ketamina com a dexmedetomidina. Para facilitar a nossa vida, a dose é 1 por quilo. 1 miligrama por quilo na ketamina e 1 micrograma por quilo da dexmedetomidina. Elas são estáveis, diluídas, não sei se farmacologicamente, eu posso falar isso, algum farmacologista pode brigar comigo aí, mas nós com frequência fazemos a diluição junto, né? Então, nós colocamos 10 miligramas, 10 microgramas por ml na seringa, em 10 ml. Então, 100 microgramas de dexmedetomidina com 100 miligramas de ketamina, diluído para 10 ml. Facilita demais, né? Se o paciente, a dose que nós vamos injetar vai ser 1 ml por cada 10 quilos de peso. Então, paciente de 70 quilos, 7 ml. Essa associação, ela é muito interessante. Ela vai dar analgesia importante, anestesia, né? Sem diminuir o drive respiratório. Ao contrário, a ketamina é broncodilatadora. Então, melhora ainda a ventilação espontânea do paciente. Além disso, além delas causarem anestesia sem perda desse drive respiratório, sem perda da força muscular, e ainda melhorando a permeabilidade da via aérea, nós temos uma outra grande vantagem, que é uma trata os efeitos colaterais da outra. Associação interessantíssima. A ketamina dá nistagmo, agitação, cialorreia, né, salivação excessiva. A dexmedetomidina seca as secreções, controla a agitação, controla
enquanto a ketamina dá taquicardia, a dexmedetomidina dá bradicardia. Então, elas mantêm a estabilidade da frequência cardíaca do paciente. Enquanto a ketamina aumenta o tônus vascular, aumenta a pressão arterial, a dexmedetomidina diminui. Então, uma associação muito interessante, que é a recomendada para que vocês façam a indução em segurança do paciente. Ela serve tanto para a indução para a intubação, quanto serve para a manutenção da pseudoanalgesia no paciente intubado. Na sequência atrasada, eu fiz a associação dessas medicações, mantive o paciente ventilando espontaneamente, pré-oxigenando. E aí, eu então posso lançar mão de um bloqueador neuromuscular. Se eu não pretendo ventilar, eu preciso que esse bloqueador neuromuscular haja rápido o suficiente para que o paciente não tenha hipóxia. Então, nós só temos hoje no mercado duas opções. Ou nós vamos usar a succinilcolina, que é o Quelicin, que é a marca que nós temos disponível, 1,5 miligramas por quilo. Ou nós vamos usar o rocurônio. O rocurônio, a sua dose habitual é 0,6 miligramas por quilo, mas na sua dose habitual, a latência é longa demais, não serviria para a nossa sequência rápida ou atrasada. Então, nós temos que dobrar a dose para conseguirmos ter uma latência curta o suficiente para evitar a hipóxia. O rocurônio nessa dose tem uma latência semelhante à succinilcolina. Então, ele vai agir em 45 a 60 segundos, dando condições boas de relaxamento para facilitar a nossa intubação, se nós consideramos que é um paciente que nós vamos conseguir intubar, como já falei. Qual é a diferença dos dois? Tem várias, né? A primeira, a succinilcolina, é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Então, ele vai causar uma contratura muscular de todo o corpo do paciente. Isso gera uma dor muscular pós-uso e pode levar à lesão muscular. Liberação de potássio no sangue. Então, a primeira já preocupação é nós não usarmos em pacientes que têm o potássio alto, já prévio à intubação. Então, paciente em insuficiência renal aguda, que já tem indicação de diálise, com potássio alto, ameaçador da vida, se eu fizer succinilcolina, eu tenho chance de ele evoluir com uma parada. Então, não é a droga, a opção que nós vamos usar. A succinilcolina, ela é metabolizada rapidamente, não depende do rim nem do fígado, né? Ela é espontaneamente pela pseudocolinesterase, e vai ter, então, uma duração curta também. Isso significa que mesmo que eu não use antagonista nenhum, em torno de 8 minutos, o paciente vai voltar a ter força muscular e conseguir respirar espontaneamente novamente. Já o rocurônio é um bloqueador neuromuscular adespolarizante. Quando eu dobro a dose para reduzir a latência, eu aumento bastante a sua duração. Isso poderia ser um problema grave se eu não conseguisse intubar, mas a indústria conseguiu nos oferecer um antagonista verdadeiro, que é o Sugamadex, que é uma molécula que vai neutralizar a molécula do rocurônio, né? Então, vai fazer uma ligação definitiva com essa molécula, cessando imediatamente o efeito do bloqueador neuromuscular. Então, não
Nós temos que garantir, no ambiente que nós estamos, né? Se optamos pelo rocurônio, é importantíssimo que você saiba se você tem o Sugamadex disponível para você poder reverter o bloqueador neuromuscular, caso não tenha sucesso na intubação. Como que eu vou decidir por cada técnica dessas? Uma primeira característica importantíssima é eu fazer a avaliação da via aérea. A distância entre os dentes, se o paciente tem os dentes são próprios ou se ele tem prótese, qual é a abertura da boca, se vai passar o laringo. Tem paciente que não abre a boca, não passa o laringoscópio, nem o videolaringoscópio. Então, são pacientes que, com muita frequência, nós precisamos realmente do broncoscópio. Paciente retrognata tem a glote anteriorizada, difícil visualização. Pacientes com pescoço curto e grosso, principalmente com as duas coisas simultaneamente, são pacientes mais difíceis de serem intubados, com limitação de flexão e extensão do pescoço, classificação do Malampate, hipertrofia amidaliana importante, isso acontece mais em criança, e palato arqueado. Classificação do Malampate, para quem não lembra, todos devem lembrar, né, espero. Por que existe essa classificação do Malampate? Porque existe uma associação entre a classificação do Malampate e a classificação do Cormack. Então, o que eu vejo quando solicito ao paciente que abra a boca e coloque a língua para fora, sem vocalizar, e eu consigo ver a anatomia dessa via aérea, né? Eu vejo a úvula toda, vejo os pilares amidalianos. Isso costuma estar relacionado a uma classificação do Cormack-Lehane na laringoscopia, onde eu visualizo as pregas vocais e consigo passar o tubo sob visão. A classificação 1 e 2 costumam ser vias aéreas mais fáceis de serem abordadas, e a 3 e 4 mais difíceis, obviamente. Sendo que a 4, o Cormack 4, eu não vejo nada. E no 3B, eu só vejo a ponta da epiglote. Então, são vias aéreas onde provavelmente eu vou precisar de mais recurso para fazer a intubação do paciente com segurança. E se eu não tenho segurança no uso desse recurso, ou eu tenho receio de não conseguir mesmo assim, mais uma vez, a minha opção vai ser por uma intubação do paciente acordado. O problema todo é a via aérea difícil. A via aérea difícil, por definição, é aquela que eu não intubo, ou eu não ventilo, ou eu tenho as duas coisas simultaneamente. Não intubo e não ventilo, o que se torna uma emergência médica. Reparem esse trabalho é bem antigo, mas reparem a estatística assustadora, né, de um paciente onde o profissional faz múltiplas tentativas de intubação. Por que que a gente enfatiza tanto que nós temos que ter o preparo adequado para acertar de primeira? Porque se eu acertar de primeira, ou no máximo de segunda, a chance, o prognóstico do paciente é muito melhor do que se eu não tiver conseguido fazer essa intubação nessas duas primeiras tentativas. ênfase aí, olha, que estatística horrível em relação a risco de parada cardíaca do paciente, onde precisam ser realizadas mais do que 3 ou mais tentativas de intubação. O anestesista já tem alguns biotipos que ele já vai entrar mais armado com o recurso e vai ter mais cuidado e tem chances de fazer uma intubação acordada,
que são cenários como esses aí, né? Um paciente com dentes grandes, abertura pequena, incisivos grandes, né? Abertura menor do que 3 centímetros, menos que 2 dedos. Pacientes com massas cervicais que podem estar causando desvio da traqueia, desvio, compressão da via aérea. Pacientes com nariz grande podem não adaptar direito, a gente consegue colocar bem, vedar a máscara de ventilação, então a gente já tem dificuldade de manter a oxigenação do paciente, porque já fica difícil de ventilar. Obesos, mórbidos. Se eu tenho 2 caminhos para o ar entrar, traqueia e esôfago, quanto mais resistência eu tiver no caminho que leva ao pulmão, maior resistência da via aérea, mais chance eu tenho que o ar vá preferir ir para o estômago, né? Encontre um caminho com menor resistência para o estômago. Isso vai levar a distensão gástrica, elevação da pressão intraabdominal, deslocamento do diafragma para cima, compressão da base pulmonar, e vai se tornando um ciclo vicioso, onde tem compressão da base, vai aumentando mais a resistência da via aérea, isso vai piorando mais ainda a ventilação do paciente, ao ponto de eu não conseguir até ventilá-lo, né? Se a ventilação for prioritariamente, né, para o estômago. As gestantes, pelo aumento da pressão intraabdominal e deslocamento do diafragma, como a gente já comentou. O paciente com a falha dentária dos 2 incisivos superiores, o laringoscópio, a gente pode ter dificuldade na visualização. Fraturas de face, quanto mais graves, mais difíceis, né? Pior. E a paciente retrognata, como eu já mencionei, uma glote anteriorizada. Então, para que eu realize a intubação em segurança, a primeira coisa é eu tentar estabilizar o paciente da melhor forma possível, ou promover uma ressuscitação volêmica, volemia, pressão arterial, perfusão tecidual, correção de distúrbios eletrolíticos. Depois de reanimar, tentar estabilizar esse paciente, vou posicionar o paciente. Posicionamento é fundamental em qualquer procedimento médico. Posicionar adequadamente o paciente. Garantir que todo o meu material esteja adequado, checado, testado, adequado para aquele paciente, que eu já tenha tudo à mão. Vou fazer a pré-oxigenação, antes ou depois, se optar por isso e não acordado, posso fazer a medicação, essa medicação vai ser antes ou depois da pré-oxigenação, dependendo da sequência que eu optar por fazer. Máscara facial, o C e o E, para a gente ventilar, Guedel, como que a gente mede, né, a distância, tamanho adequado de uma cânula orotraqueal, bugie, fio guia, pinça de Maguil para ajudar a gente a direcionar o tubo ou até o bugie para dentro da traqueia, se nós tivermos alguma dificuldade dele ir para o lugar que a gente precisa. Para desobstrução da via aérea, eu posso ter manobras. Vou elevar a mandíbula, estender a cabeça para desobstruir a via aérea. Eu posso lançar mão da cânula orotraqueal ou nasotraqueal. Nasofaríngea, orotraqueal não. Orofaríngea e nasofaríngea, que é a cânula de Guedel ou a nasofaríngea. Lembrando que a gente não passa nada pelo nariz se for um paciente com trauma, né, de base de crânio, que pode ir para um lugar que a gente não deseja, obviamente. Posicionamento adequado, colocar um coxim sob o occipito, não é embaixo do pescoço, né? Não sei por que a gente vê isso. O coxim tem que estar abaixo do occipito, para que eu tenha o alinhamento e tenha a visualização ideal dessa via aérea.
Isso chama sniff position, ou posição do farejador. Quando o paciente é obeso mórbido, eu posso precisar, além do coxim, elevar o seu dorso. A gente usa um triângulo, ou podemos dobrar cobertores para conseguir essa posição. Qual é o meu objetivo? Qual é a referência? Uma referência que pode me ajudar? O lóbulo da orelha alinhado ao mamilo do paciente. Isso é uma referência de que a gente fez a extensão adequada. Quando eu faço uma intubação, eu tenho uma pessoa auxiliando. Por que isso é tão importante? Porque eu preciso segurar o laringoscópio, segurar o tubo para passar, mas eu posso precisar de uma manipulação laríngea externa. Durante a minha residência, saíram artigos que defendiam uma manobra chamada BURP, Back, Up, Right Position. Então, para trás, para cima e para a direita. Mas outros artigos mostraram que mais importante do que eu fazer esse movimento é eu posicionar, manipular e pedir ao meu colega que está me auxiliando segurar na posição. Então, a manipulação da traqueia até eu conseguir ter a melhor visualização possível. E essa pessoa que está me ajudando vai, então, segurar nessa posição para facilitar a intubação. Quando eu entro com o tubo, eu não faço o tubo tapando a minha visão. Eu entro com o tubo lateralmente e depois a gente faz a rotação. Dessa forma, eu tenho a primeira confirmação de que a intubação foi feita com sucesso. Eu tenho certeza da entrada do tubo na traqueia. Eu vejo o tubo entrando na traqueia. Esse é o primeiro parâmetro para eu ter certeza que a intubação foi feita com sucesso. Então, é a forma adequada. Todo anestesista, todos vocês na emergência, todos os plantonistas de emergência, UTI, SAMU, precisam ter intimidade, ter à sua disposição esse estilete que chama bugie. Ele nada mais é do que um guia, mas ele não é metálico, ele é plástico, então ele não tem menos chance de lesão traqueal. Ele tem um J, né, uma angulação na sua ponta, o que facilita muito eu acertar a traqueia, vendo, quando eu vejo e quando eu não vejo, porque já que a traqueia está anterior ao esôfago, se estou às cegas e ele tem um J apontado para frente, né, para cima, então a chance de eu entrar na traqueia se torna muito maior às cegas do que com o tubo. Quando eu vejo, quando eu tenho visão da traqueia, né, quando eu tenho visão das aritenoides, quando eu tenho visão das pregas locais, por menor que seja, é muito mais fácil eu conseguir acertar com esse estilete fininho do que com o tubo. Então, o bugie aumenta muito a sua chance de sucesso na manipulação da via aérea, na intubação. Precisa estar disponível quando formos abordar a via aérea. Outro dispositivo que os anestesistas e intensivistas devem ter à disposição é o videolaringoscópio. Durante a pandemia, o videolaringoscópio se tornou mais importante ainda, mais usado ainda, porque, principalmente no início da pandemia, todos nós fomos muito assustados, né? Todos ficamos com muito receio da contaminação. E a aerosolização da intubação, da ventilação, da oxigenação do paciente, da carga viral que nós seríamos expostos, do risco de adoecimento e óbito, né, da equipe. Com o videolaringoscópio, nós possibilitávamos, né, que a equipe estivesse distanciada da via aérea do paciente, diminuindo assim
a exposição a essa carga viral excessiva, né, que seria ocasionada por uma laringoscopia normal, né, habitual, a laringoscopia direta, que com frequência o médico abaixa e fica muito próximo da via aérea do paciente, né, como vocês já viram em procedimento. Inclusive, foram feitos em vários serviços caixas de acrílico que permitiam que o anestesista ficasse distanciado por esse ou intensivista, né, ou emergencista, ficasse distanciado, além de distanciado, com esse anteparo, né, para evitar a sua contaminação. Então, o videolaringoscópio permite que eu tenha a visualização estando mais distante dessa via aérea e, assim, diminuindo a exposição. O videolaringoscópio, eu posso fazer a intubação com tubo direto, mas o sucesso de uma intubação é muito maior se eu usar o BUG. É muito mais fácil, mesmo com essa visão maravilhosa ali, né, daquele monitor que a gente está vendo aí nessa figura, por exemplo, se eu estiver passando um BUG, é muito mais fácil acertar. Mesmo com uma visualização muito boa, ainda é possível que a gente não consiga acertar o bujo ou o tubo dentro dessa traqueia. Então, pode ser necessário usar ainda uma pinça para direcionar o tubo ou o bujo para dentro da via aérea. Obviamente que esse cenário não foi na pandemia. Isso é uma aberração até fora da pandemia, porque um colega aí, ele está de 2 pessoas, mas ele não tem óculos de proteção, nem máscara, então o risco dele se contaminar por qualquer outro agente é altíssimo. Mas isso, na época da pandemia, seria o filme de terror total, né? Na abordagem de pacientes com Covid, o médico se expor dessa forma aí. Então, para evitar a contaminação, já começa com a paramentação da equipe. Nesse contexto de Covid, uma das coisas diferentes que aconteceram foram todos esses EPIs, o que para a gente aumentou mais ainda o desgaste de toda a equipe, porque tem todo esse tempo aí para se vestir, o óculos embaça, a gente sua, o calor, né? Depois tem que trocar tudo, tomar banho, para evitar contaminação. Então, ainda há esse desgaste, esse cansaço, além do que é o estresse normal aí de ver os pacientes em sofrimento e abordar essa via aérea e risco de contaminação, então esses outros equipamentos. Reparem que existe uma máscara N95, né, com certeza vocês já ouviram falar. Além disso, uma roupa impermeável, seja ela descartável à esquerda, ou esse outro, que é uma adaptação, é uma capa de chuva, né, era o que tínhamos. Faltou tudo, né, no início. Agora voltou a faltar também medicação. Ou face shield, ou óculos, para evitar que alguma gotícula, algum aerossol atinja a nossa mucosa ocular. Touca, luva, filtro bacteriano, vedação máxima possível, tentar reduzir a carga viral a qual estamos expostos. O cenário pior, como eu falei, eu não intubo e não ventilo. Por isso, porque existe essa situação possível, e como nossa prioridade é não deixar o paciente morrer, todos nós precisamos saber abordar esse procedimento, né, abordar a traqueia por via cervical, e a nossa via é a cricotireoidostomia. Uma membrana que está superficial, nós não temos nenhuma estrutura importante passando na frente, não temos artéria, veia, nervo, pele subcutânea, já nos encontramos com esse ligamento,
Perfuração, então, corte. Vamos lá para a técnica. Vai abordar essa membrana e aí você pode ou passar uma... Existem kits de cricotireoidostomia que vem uma cânula própria para o kit, às vezes é percutâneo mesmo, é só furando, mas você pode usar uma cânula de traqueostomia ou mesmo um tubo pediátrico. O que importa é que você passe um tubo pela traqueia e ventile o paciente. Depois, o cirurgião vai vir ajudar a gente a passar por uma via aérea definitiva com traqueostomia, que não é um procedimento de emergência, a crico aqui é. E essa nós temos que saber fazer, como eu falei, para manter o paciente vivo, que é a nossa prioridade. A broncoscopia seria também outro dispositivo que a gente pode lançar a mão. Existem pessoas mais experientes, né? Existem anestesistas, intensivistas, emergencistas com mais experiência, então, se nós já antecipamos, ou mesmo o broncoscopista, o cirurgião de tórax, ou o pneumo, né? Se nós já antecipamos que essa via aérea vai ser dificilmente abordável, é importante que eu já acione meu colega para evitar uma cricotireoidostomia se eu posso fazer uma intubação sem precisar fazer um procedimento de emergência. Então, eu chamar o meu colega para me ajudar, se ele estiver acessível, né? Se isso for possível no serviço que eu tiver. Então, essas situações, por exemplo, são cenários onde nós já sabemos que dificilmente nós vamos conseguir abordar essa via aérea. Então, já se indica uma intubação com broncoscopia já tentar, de primeira tentativa por broncoscopia. Como eu falei, ela pode ser feita com o paciente acordado, né? Que aí a gente tem certeza que não vai haver o risco do paciente morrer porque não foi intubado. Agora, uma coisa importantíssima, né? Embora o assunto fosse a nossa disponibilidade, né, como no manejo da via aérea, é muito importante a gente lembrar que o manejo da via aérea permanece mesmo depois dessa intubação. Eu preciso manter o paciente sob anestesia, sob sedação, sob analgesia. Eu preciso dar conforto, que é a especialidade do anestesista, quando o paciente está entubado. Ainda mais nesse momento, onde a gente ouve a todo momento que não há drogas suficientes no mercado, que estão em falta. Então, é imprescindível que nós tenhamos essa gestão medicamentosa, que a gente saiba usar, que a gente faça o uso correto, adequado das medicações, o que a gente não tem visto, né? Não é o que nós temos visto. Então, existe sim uma diminuição de medicações no mercado com um custo elevadíssimo, mas existe também um uso inadequado da medicação. A primeira coisa que eu tenho que pensar no paciente intubado, que eu tenho que proporcionar ao paciente intubado, é analgesia. Eu tenho que minimizar o sofrimento, eu tenho que dar conforto ao meu paciente. Um paciente que não tem dor, ele diminui muito sua necessidade de hipnótico, de sedativo, às vezes prescinde, não necessita de sedativo. Então, dar conforto ao paciente é a nossa prioridade. Pode ser necessário, principalmente nos momentos mais críticos da evolução desse quadro, onde o paciente está com ventilação controlada, que é menos fisiológica, que eu ainda precise de sedativos, hipnóticos. Mas, com certeza, não são todos os pacientes que vão precisar de bloqueador neuromuscular.
E não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um consumo absurdo de bloqueador neuromuscular. O que é interessante nessa evolução aí de estudo de terapia intensiva, porque vamos dizer aí, há 20 anos atrás, entre 15 e 20 anos atrás, ou entre 10 e 20 anos atrás, os intensivistas tinham aversão ao bloqueador neuromuscular, né? Tinha até um discurso de que seria proibido usar bloqueador neuromuscular dentro da UTI. E hoje o que nós estamos vendo é um uso absurdo de bloqueador neuromuscular, excessivo. Por que os anestesistas estão tão incomodados com isso, com esse uso absurdo, excessivo? Porque você não tem parâmetro, uma vez que você use bloqueador neuromuscular. Você não tem mais o parâmetro se o paciente está sem dor, se ele está confortável, a não ser que você comece a investir em outros tipos de monitorização que são mais caros e são mais difíceis ainda no nosso contexto. Como que eu vou relaxar um paciente, fazer um bloqueador neuromuscular, sem usar um BIS, para saber se o paciente está realmente sedado? Ele precisa estar com analgesia e sedação otimizados para eu realmente achar que preciso usar o bloqueador neuromuscular. Uma coisa é eu usar o bloqueador neuromuscular para fazer intubação ou para fazer um recrutamento alveolar. Outra coisa é eu manter um paciente curarizado direto. Então, a gente às vezes se depara com pacientes taquicárdicos, hipertensos, estão curarizados. Como que eu vou descartar que isso não é por dor ou desconforto? Então, o anestesista é fundamental no contexto da COVID, não só pela experiência no manejo da via aérea, como na experiência que ele tem em dar conforto, analgesia, sedação ao paciente. É muito fácil curarizar para o paciente parecer que está bem adaptado à ventilação mecânica. Isso não é verdade. Adaptar e dar conforto é não precisar do bloqueador neuromuscular e você vê o paciente sendo bem ventilado. Então, nós realmente estamos preocupados. Eu vejo um grupo grande de anestesistas muito preocupados com isso. Gente, nós temos que objetivar uma situação mais fisiológica possível, a ventilação mais fisiológica possível. Eu não preciso de fração inspirada de oxigênio aumentada para uma saturação acima de 94%, já tá muito bem definido. Por que a gente continua vendo FO2 altas, né, em ventilação mecânica, gastando oxigênio, está faltando oxigênio, paciente saturando 99, 98, 97, com FO2 100%, 80%, 90%, 80%, 70%, não existe a menor razão para isso. Você vai só causar lesão alveolar e morbidade, mortalidade do paciente. Nós queremos a menor FO2 possível para manter uma oxigenação, uma saturação então de 90 a 94. Também, se eu tiver um paciente que eu posso fazer o desmame, se eu tiver com uma analgesia, uma sedação mais leves, existem técnicas, protocolos, estão na literatura. Se eu não disponho de sedativos melhores ou não sei usar, então que eu faça o despertar diário para ter certeza que eu não estou com excesso de sedativo, isso aumenta a mortalidade também, nós já sabemos.
Temos que acompanhar a temperatura do paciente, os pacientes estão hipotérmicos. Paciente hipotérmico não precisa de muito sedativo. Então, às vezes, a gente está excedendo no sedativo de um paciente que já está inconsciente por hipotermia. Então, muitas coisas precisam ser revistas e é muito importante nesse cenário de gravidade que nosso mundo está passando, que todos nós possamos juntar as nossas competências, as nossas forças para fazer o melhor para o paciente. Cada um compartimentalizado no seu espaço não vai ser o melhor para o paciente. Então, o anestesista no contexto do Covid, eu acho que ele ainda está sendo mal aproveitado. Então, até que a gente esteja livre, né, dessa pandemia, até que nós tenhamos conhecimento suficiente para controlar esse momento difícil, a gente vai ter que associar o conhecimento com a prática, né? E, como já dizia Confúcio, que é chinês, inclusive, né? O conhecimento sem prática é inútil e a prática sem conhecimento é perigosa. Então, eu estou à disposição, o que tiver ao meu alcance, né? Com certeza, a gente vai ter pessoas com muita experiência nesse ano todo, né? Temos vários colegas na linha de frente desde o início, só fazendo isso, só atendendo o Covid desde o início, com certeza muito experiente, muito mais experiente do que eu, do que muitos outros anestesistas. Eu em nenhum momento quero, né, deixar entender que existe uma superioridade de entendimento, não é isso, né? Só que a gente precisa unir forças para que o conhecimento da hemodinâmica quando a gente tem dúvida, quando eu estou numa anestesia e faz uma arritmia, ou eu tenho uma suspeita de um infarto, eu chamo o meu colega cardiologista, eu tiro dúvida com ele, eu peço ajuda para ele, né? O pneumo, num quadro que eu tenho dúvida, no perioperatório. Então, que o anestesista também seja lembrado para ajudar nesse contexto de ser da analgesia adequada, de economia, de poupar. Quantos serviços no mundo precisaram levar aparelhos de anestesia para as unidades Covid? Quantos? N, muitos. Não é comum que o médico generalista tenha domínio sobre mexer com esse aparelho. Outra coisa, o aparelho de anestesia tem a cal sodada, como vocês já estudaram, que absorve o CO2 e permite que eu use baixo fluxo de oxigênio, com isso eu economizo o oxigênio que está faltando. Eu ainda posso associar, nesse cenário onde falta hipnóticos, eu ainda posso associar um anestésico inalatório para dar anestesia para esse paciente com conforto. Então, o anestesista no contexto de Covid, no meu entendimento, é uma peça fundamental para o atendimento adequado, segurança e conforto do paciente, que é o que a gente, como médico, né, realmente se prometeu fazer, né, cuidar e oferecer, causar menos dano possível e confortar sempre.